compartilhando a alegria da salvação. Em Salmos 51, versos 8 e 14, nos diz assim a palavra de Deus: Faze-me ouvir outra vez o som da alegria e de felicidade, e ainda que tenha me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. O versículo 14 diz: Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Compartilhando a alegria da salvação. Que é alegria? Alegria é um estado de viva satisfação, de vivo contentamento, de regozijo, de júbilo, de prazer, de acontecimento feliz, segundo o dicionário. O Salmo 51, os dois versículos que eu li, o 8 e o 14, e todo o Salmo, fala de alguém, Davi. Só que ele não estava vivendo um momento de alegria devido às circunstâncias. E que momento era esse? Pecado. Isso nos leva a entender que o pecado tira a nossa alegria. Em 2 Samuel, capítulo 12, versos de 7 a 13, o profeta Natã, ele chega até Davi e fala para ele que um rei que causou um problema, de uma situação, e ele narra ali nesse texto o que ocorreu. E Davi se revolta e fala assim: não, esse homem precisa morrer, porque esse homem, devido ao que você está me falando, profeta, ele cometeu pecado. Então Natã confronta ele e fala para ele: este homem és tu. Porque Natã havia relatado para ele uma situação vivida por Davi. Pecado com Batseba, colocar o marido dela na frente de batalha sabendo que ele seria morto, e como ele foi morto. Então Davi cometeu o pecado de adultério, cometeu o pecado de morte. Portanto, o Salmo 51 narra essa situação de Davi. E ele não estava vivendo um momento de alegria. E aí é que a gente vai entender como compartilhar a alegria da salvação. Há uma música que a letra dela diz assim: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. É a letra da música que talvez você até a conheça, já cantou em alguns momentos. Ou seja, se a música fala que a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus, isso nos leva a entender que somente quem tem Jesus tem a alegria verdadeira. E até onde a gente entende e lê na Bíblia os relatos, Davi era chamado um homem segundo o coração de Deus. Então Davi era um homem alegre, um homem feliz. Mas o que o levou a ficar triste, cabisbaixo, pensativo, perdendo a alegria? Por isso, o versículo que eu li na linguagem, nova linguagem da tradução, nova tradução na linguagem de hoje. Davi fala no versículo 8: Fazem-me ouvir outra vez o som da alegria. E no versículo 14 ele vai dizer: Ó Deus meu Salvador, livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ou seja, Davi, apesar de ter demorado um pouco a entender a situação do pecado, mas ele viveu cabisbaixo. Ele viveu com os problemas do pecado na vida dele. E ele foi confrontado por Natã. Talvez eu e você também passamos, ou já passamos, ou até mesmo vamos passar por momentos igual de Davi. Através de ter cometido um pecado, nós vamos ficar tristes, nós vamos ficar cabisbaixo, mas Deus vai levantar alguém para nos confrontar, nos fazer entender. O que nós não podemos é continuar no pecado.
Aí o grande erro foi o que aconteceu com Davi. Quando ele foi confrontado por Natã, ele pediu a Deus, através do Salmo 51, que é uma oração dele de arrependimento, que ele queria sair do pecado. Então a gente aprende o seguinte: para compartilhar a alegria da salvação, que é o tema da nossa mensagem, eu preciso estar com essa alegria no meu coração. Eu preciso tê-la. Mas se eu estou vivendo uma situação de pecado, essa alegria, ela sai do meu coração. Me deixa triste. Então, talvez você me pergunte, então, o que eu posso fazer para voltar a ter alegria? Você precisa fazer o mesmo que Davi fez. O que Davi fez? Ele se arrependeu. Ele se arrependeu do pecado que ele tinha cometido. E ao se arrepender, ele pede para Deus trazer de novo o som da alegria ao coração dele. Porque com alegria ele vai anunciar a salvação. Então o primeiro passo, se você perdeu a alegria da salvação, você precisa se arrepender. Recuperando a alegria da salvação. É o que você precisa. Você precisa assumir totalmente a responsabilidade do seu pecado. Você precisa confessar, você precisa clamar para Deus te perdoar. Davi vai dizer assim, contra ti somente pequei. Porque sempre que pecamos contra alguém, na verdade nós estamos pecando contra Deus, Criador de todas as coisas, inclusive de mim e de você. Então Davi pecou contra Deus. Por isso ele se arrependeu ao ser confrontado por Natã e pediu perdão. Se arrependeu. E ao se arrepender, ele tomou uma outra decisão que você também precisa tomá-la. Eu também preciso tomá-la quando estiver numa situação dessa. É ter um coração com espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Versículo 10. Tem até uma música de um grupo chamado Comunidade de Nilópolis, que eles cantam uma música que, aliás, eu vou deixar no final dessa mensagem a música para você ouvir e complementar aquilo que Deus está falando ao seu coração, através dessa mensagem. Então, coração com espírito inabalável. É a segunda coisa que você, eu, nós precisamos tomar como decisão para recuperar a alegria da salvação e poder compartilhá-la. As bem-aventuranças, registrada em Mateus capítulo 5, ele vai dizer assim: bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Ou seja, um coração com espírito inabalável é um coração limpo. É um coração feliz, bem-aventurado. Davi, ele tinha consciência do seu pecado. Ele tinha consciência da sua humanidade, porque Jeremias, capítulo 17, versículo 9, vai falar isso. Enganoso é o coração de que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, Jeremias já dizia isso. Enganoso é o coração. O meu coração e o seu é enganoso. Então nós precisamos pedir a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e inabalável. Renova dentro de mim um espírito inabalável. O nosso coração precisa ser entregue e consagrado a Deus, como Davi fez. Provérbios 23, 26 vai dizer: dar-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Você está disposto a entregar o seu coração a Jesus de novo? Quando eu digo de novo, porque eu quero crer que você já tomou essa decisão da salvação. Você está apenas passando por um momento de tristeza, de abatimento, por um pecado que precisa se arrepender, que precisa ter um coração renovado com espírito inabalável.
E uma outra coisa que você e eu precisamos é valorizar estar na presença de Deus. Não me repulse da tua presença, nem me retire o teu Santo Espírito. É o que Davi fala no versículo 11. Porque quem era Davi? Um homem segundo o coração de Deus, um rei, um homem que tinha um poder sobre os ombros dele. Mas ele viu que o pecado tirou a alegria dele, afastou ele da presença de Deus. E ele precisou se arrepender, ele precisou pedir um coração com espírito inabalável para poder então valorizar a presença de Deus na vida dele. Tu me farás ver os caminhos da vida na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Salmo 16, 11. Precisamos aprender a valorizar a presença de Deus mais do que tudo nessa vida. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Salmo 27, 4. E Davi vai e fala, não me retires o teu Santo Espírito. Ou seja, ele valorizava a presença de Deus. Quando Davi pede ao Senhor que não retire o Espírito dele, porque ele entendeu que ele só podia viver através da dependência de Deus. Ele sabia que ele precisava valorizar a presença de Deus na vida dele. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito mau da parte do Senhor o atormentava. E os servos de Saul lhe disseram, há um espírito mau da parte de Deus te atormentando. 1 Samuel 16, 14 e 15. Ou seja, Satanás e os seus demônios atacam para nos trazer tristeza, para nos tirar a alegria. Então, a alegria da salvação na minha vida, para ela ser compartilhada com outras pessoas, eu preciso primeiro estar alegre. Eu preciso primeiro, assim como Davi, dizer, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Versículo 12. Então veja, os passos são esses. Você precisa o arrependimento, você precisa ter um coração puro, inabalável, e você precisa valorizar a presença de Deus na sua vida. O que leva alguém a perder a alegria da salvação? Porque a salvação nós não a perdemos. Se você tomou a decisão ao lado de Cristo em algum momento da sua vida, Ele te aceitou como filho, você foi salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas você pode perder a alegria da salvação. E o que causa a perda dessa alegria? O pecado. Unicamente o pecado. Perder a alegria da salvação significa que a pessoa está passando por um período de frieza espiritual, que pode levá-lo ao pecado. Então você precisa valorizar o seu tempo com Deus. Você precisa contemplar o amor de Deus na sua vida. Você precisa refletir sobre as experiências de fé e deixar que o Espírito Santo continue sendo a habitação no seu coração. Lembrando que tudo isso na nossa vida só acontece por uma coisa. O tema da nossa campanha de missões nacionais. Jesus transforma. E esta mensagem eu estou pregando, eu a preguei já na Igreja Batista Vera Cruz, em Franca, no dia 8 de setembro de 2024, no encerramento da campanha de missões nacionais, trazendo para aquela igreja que a alegria da salvação é porque Jesus transforma. Todo aqueles que está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
É o tema da nossa cama, é a divisa, aliás. 2 Coríntios 5,17. Então não se esqueça disso. Busque, compartilhe a alegria da salvação, mas faça isso com o coração arrependido, com o coração puro e inabalável, valorizando a presença de Deus na sua vida, porque só assim. Há uma frase de um missionário que ele diz o seguinte: o pecado deforma, mas Jesus transforma. Creia nisso. Compartilhe a alegria da salvação, sim, com todos à sua volta. Mas para isso você precisa primeiro estar alegre e feliz. Que Deus o abençoe. Que Deus possa, se você está passando por um momento igual ao de Davi, que Deus possa trazer de volta a alegria ao seu coração. Aleluia! Glória a Deus! Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, coração puro e renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometer. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, coração puro e renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires
com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo